Olá pessoal, tudo bem? Carmen de Los Santos. Eu sempre falo Carmen de Los Santos, não sei por que eu falo, porque vocês já estão aqui no meu canal e vocês sabem quem eu sou. Mas mesmo assim eu falo Carmen de Los Santos, tudo bem? O pessoal tá chegando aí. Tudo violino, Mael. O pessoal tá chegando em peso. Legal, não consigo dar oi pra todo mundo. Mas tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Nayara, Carlos Alberto Souza, violinista Wesley, Kels, pessoal chegando aí, André Luiz Savini, boa noite, tudo bem? Daqui a pouco nós vamos falar com o meu convidado de hoje, um cara inteligentíssimo, super culto, todo mundo tem que conhecer. Desculpa que eu vou me mexer aqui, vou pegar um pouquinho mais de luz. Alejandro Drago. Aí, Gustavo, Kátia, tudo bem? Violino Racional, Paulo Egídio. O Drago além de um excelente violinista, ele é professor aqui da University of North Dakota e tem uma experiência incrível de vida estudando na União Soviética, e eu vou convidá-lo agora. Vamos lá. Alejandro Drago. E eu gostaria que ele falasse um pouquinho da vida dele para vocês. Vamos ver. Drago! Oi, peraí. Alô? Sim, eu vou ter que virar o telefone. Esse. Aí. Tudo Você bem? me vê? Tudo bem. Pode colocar um pouquinho mais alta a tua cabeça em relação ao vídeo? É que eu não vejo minha imagem aqui. Ui, vocês estão conseguindo ver ele aí? Dá um joinha para quem consegue ver. Eu vejo você bem. Eu consigo te ver. Deixa eu ver. Baixo, assim, se tu colocar o celular um pouquinho... Calma aí. Puxa, mas Nada. Agora por que eu não me vejo? Deixa eu tentar uma coisa. Cancel. Ok. Agora eu não te vejo, Drago. Agora sim. Agora eu Tá, realmente... peraí. Vamos fazer uma apareceu. coisa. Aí ficou Aí. bom. Aí ficou bom. Espera, vamos corrigir um pouquinho, hein? Isso, olha, tem gente falando até em russo aqui. Olha. Então, Drago, tudo bem? Tudo bem, Carmelo. Bom de te ver. Bom te ver também. O pessoal acha que a gente vive nos Estados Unidos, que a gente pode se ver, mas a gente vive longe pra caramba, né? Pois é mesmo. E, Drago, para quem não te conhece, eu acho que muita gente te conhece, mas para quem não te conhece, fala um pouquinho da tua história pra gente, da onde tu nasceste, onde é que tu estudaste. Ok. Bom, eu nasci na Argentina, em Buenos Aires, e aí eu estudei violino com um professor, assim, quando era iniciante. Depois, assim, que eu demonstrei já alguma capacidade para esse negócio nosso aqui, me mandaram com quem eu realmente acho foi um dos dois grandes pedagogos da Argentina, né? Que é o professor Shimsi Abayour. O outro, definitivamente, era o professor Lerco Spiller, com quem eu tive muita interação também, mas eu nunca fui oficialmente seu aluno de violino. Então, eu estudei com o professor Shimsi Abayour, que ele era um judeu polonês que tinha imigrado à Argentina, e ele estudou com Oistrakh. E, assim, fora do Oistrakh, ele também estudou com Bielinki, que é um nome que quem não está no negócio da escola russa e da pedagogia internacional talvez não conheça, mas ele realmente era um pedagogo de máximo nível. Um dos alunos dele foi o Andrei Korsakov, né? O grandíssimo violinista, e tem outros também. E pois então, assim que fui me aperfeiçoando, a opção de continuar os estudos na União Soviética, porque naquela época era ainda a União Soviética, como que surgiu naturalmente. Então, aos 20 anos, eu solicitei, eu obtive uma bolsa para estudar na União Soviética. Vamos clarificar uma coisa bem interessante. Aquelas bolsas não determinavam a escola onde você ia estudar.
Existia aquilo que se chama em russo de направление. Направление quer dizer literalmente direção ou direcionamento. Então, era uma ordem do Politburo para que o aluno X estudasse na União Soviética, país bem grande. Mas é só aí que a gente tinha que audicionar para o que se chama de подготовительный факультет ou faculdade preparatória. E depois de um ano somente, você podia formalmente audicionar para a escola. Então, a primeira dificuldade era conseguir ficar no melhor instituto possível na faculdade preparatória. E o seguinte challenge era, pois, conseguir entrar no melhor instituto. Eu tive muito boa sorte nesse sentido. Eu fiz tanto a faculdade preparatória quanto o conservatório mesmo no Conservatório de Moscou, né? A grande meca da escola russa. E para você ter uma ideia, quando eu fui com o meu violãozinho, assim, esse mesmo que está aqui, eu finalmente já recebi de volta, após 10 anos de não ter tocado nele. Ele teve uma reparação em Praga por 1 ano e meio. Depois vou te contar. Tá bom. Aí apareço eu, né? E tinha um cara amigo meu, argentino, que também estudava aí, mas ele já falava russo. Eu entro aí e vejo o retrato de Oistrakh e uma inscrição lá embaixo, né? Então eu pergunto para ele, cara, que diz aí? Ele disse, bom, nesta classe do ano, sei lá, 1936 até sua morte em 1974, deu aulas David Oistrakh. Que peso. Ok. Tá. Exatamente o que eu precisava para me mentalizar, né? Mas tudo bem. Aí eu audicionei, fui admitido. De fato, o meu primeiro ano foi muito bem sucedido, porque eu pesquei a língua bem rápido, então eles me deixaram completar o ciclo no tempo normal para um estudante soviético, que seriam 5 anos, enquanto que os estudantes estrangeiros normalmente completavam o ciclo em 6, né? Porque eu tinha feito muito avanço em termos da língua, né? E durante esse tempo eu obtive uma menção especial e um prêmio em 2 concursos internacionais, no Lipitzer, em Itália, e o Petar Konjovic, em Belgrado, Iugoslávia, e um monte de outras experiências, talvez muitíssimo mais valiosas do que isso. E, bom, aí eu completei depois, aí continuei minha carreira, que já é outra história, né? Mas, em relação ao nosso tema, é isso aqui, né? Tá, que legal. O pessoal estava perguntando se tivesse aulas e influência do Leon Spierer ou do Lierko. Muito boa pergunta. Não, eu estava falando do Lierko Spieler, porque quando eu tinha 17 anos, em Buenos Aires existia a assim chamada Orquestra Sinfônica Juvenil de Radio Nacional, né? Acho que dá para entender. E que, de fato, atuava como uma sorte de estadualzinha ou Simão Bolivarinha, né? De fato era o que era. Aliás, ele pagava uma muito boa bolsa. E eu fui, em português se fala concertino, concertino da orquestra por coisa de 2 anos, e era o maestro Spieler, que era o regente. E o cara era um cara enciclopédico, de uma vastidade de experiência e conhecimento colossais, né? Simplesmente. Então, às vezes ele interagia com o pessoal, dava dicas, e, aliás, eu também fiz masterclass com ele. O Leon Spierer eu também conheço, e é bem engraçado, olha como que é a vida. Quando eu tinha 19 anos, eu fiz uma masterclass com ele, em Bariloche, no sul da Argentina. E depois, um mês da masterclass, eu recebi uma carta de uma fundação bem conhecida na Argentina, me oferecendo uma bolsa para assistir às masterclasses de Chaim Taub em São Paulo, Brasil. Coisa incrível. Então, fui para o escritório e disse, muito obrigado, mas como é que me ofereceram? O professor Spierer recomendou você. Legal. Ele não tinha nem falado, né? E foi lá, estamos falando faz mais de 30 anos, cara, né? Que eu me reencontrei, que eu já tinha conhecido ela em Buenos Aires, mas eu reencontrei com a Bettina Stegman. Que está aqui porque na live.
estava agora na live agora. Como? A Betina estava aqui comentando na live. Ah, nossa, olha. Então, porque quero convidar a Betina para fazer uma live também. isso aí é ótimo, ela tem uma super experiência. Então, e ela tinha estudado com o Taub em Israel. Então, você vê essas conexões incríveis do mundo musical, né? Mas sim, isso quanto a... Eu estava falando do Lierkospiel, né? Mas eu estudei com Shimshia Bayur. Uhum. Pode escrever aqui nos comentários o nome desse professor, porque eu não conheço. Posso. Faz um comentário e eu faço um pin. Aí fica ali nos nossos... Para todo mundo Como ver. que tem que fazer? Só comenta. Aí. Só coloca. Shimshia Bayur. Bajor. Vocês falam Bajor? Na verdade, em polonês seria Shimshia Bayur. Shimshia Bayur. Shimshia Bayur. Bayur. Legal. Um cara de uma experiência muito interessante, por muitas razões. Deixa eu colocar isso um pouquinho mais assim. Isso, agora sim. Se você, toda a galera aí que está nos escutando, quem se interessar pelo tango e pela obra de Piazzolla, e todo mundo deveria interessar-se, porque ele é realmente um dos grandes compositores do século XX. Aliás, o ano que vem, como você sabe, o centenário do nascimento de Piazzolla, né? Bayur foi o primeiro violinista do famoso quinteto de Piazzolla. Piazzolla, que legal. E a gravação aquela que tem de 1960, acho, ou 1961, que é a primeira gravação com o quinteto do Adiós Nonino, é Bayur que está tocando. E aquela gravação de Lo que Vendrá, toda a cadência que vendrá. E tem uma cadência formidável que parece Isaí, foi escrita por Piazzolla para ele, né? Mas aí o interessante é que o Bayur era um cara de uma família pobre e ele teve que começar a tocar tango numa época que tocar tango era, como se fala em português, era brega, né? É uma coisa sem prestígio nenhum. Mas ele tocava aí, mas ele sempre sonhou com virar violinista clássico, do mesmo jeito que Piazzolla sonhou com virar compositor clássico, sair do mundo do tango, né? E pouco depois dele começar a tocar com Piazzolla no quinteto, ele recebeu a vaga de Spala da Orquestra Nacional de Cuba. Uau. E ele foi para lá. Então deixou o quinteto, né? E foi lá que ele conheceu o Oistrakh. E o Oistrakh convidou ele para estudar com ele na Rússia, uau, ficando em Cuba. Que legal. Que massa. Incrível. Então, falando de escola russa, que é o nosso tema principal aqui, vamos começar falando um pouco do Conservatório de Moscou e como era mais ou menos o regime de trabalho lá e o que vocês fazem, o que era esperado de vocês como alunos do conservatório em geral. Muito bem. Então, eu vou começar dizendo que nem nos Estados Unidos eu vi o nível de intensidade do trabalho do Conservatório de Moscou, por um número de razões que eu vou explicar agora, né? Mas eu acho que a gente tem que começar com razões culturais, né? Rússia é uma sociedade muito especial. De fato, quem estudam a história russa falam de uma pendularidade da história russa. A dicotomia, né? Essa ambiguidade se os russos são europeus ou são asiáticos, né? Um tema muito interessante que a gente não vai explorar agora, mas aqueles de vocês que gostam de pesquisar, é um tema bem interessante. Mas, definitivamente, uma das características, por assim dizer, asiáticas do russo é a veneração pelo conhecimento e pela autoridade.
e por quem representa essa autoridade, né? Nós, na América Latina, somos um pouquinho mais anarquistas nesse sentido, né? Mas, mas isso quer dizer que quem escolhe o caminho de pedagogo, de ensinante, faz uma escolha que implica uma devoção de uma intensidade colossal, porque teus alunos são mais do que meramente teus alunos, são os herdeiros do teu conhecimento, são a continuidade, os teus filhos pedagógicos, artísticos, né? A gente pode concordar ou não com essa posição, mas claramente essa era a atitude básica. Isso definia um relacionamento que gerava uma série de circunstâncias do jeito que a gente ia trabalhar, e é por isso que eu digo que são quase inimitáveis em condições como no Brasil, na Argentina ou mesmo nos Estados Unidos, né? Tem uma questão cultural, psicológica, né? Fundamental. Então, tu achas que a Ásia de hoje, a Coreia do Sul, o Japão, a China estão imitando esse modelo? Possivelmente sim, mas eu acho que para eles deve ser uma coisa supernatural, porque eu vejo, não, eu nunca visitei Coreia, mas eu já licionei muito e toquei na China e até falo um pouquinho chinês, né? Imagina, a palavra que quer dizer professor é Lao Shi, que literalmente quer dizer velho venerável. Mesmo que você tenha 20 anos, né? Lao Shi. Então, eu acho que esse fator cultural é uma das coisas que também facilita o processo nesses países asiáticos, né? Uma vez que eles adotaram as técnicas próprias e chegaram a um entendimento mais avançado do som ocidental, que é uma coisa que eu falei com excelentes músicos asiáticos. Por dar um exemplo, Yi Wenjiang, que é o segundo violino do Quarteto Shanghai. Ele mora em New Jersey, fala fantástico inglês, e a gente discutiu muito isso, que essa estrutura cultural de aceitação da autoridade e a devoção, porque é binário, né? O aluno espera-se que seja obediente e sumiço, para assim dizer, mas também espera-se que o professor tenha uma dedicação intensíssima, né? Então, isso claramente ajudou a sacar essa pleia de solistas asiáticos que a gente vê. Mas é verdade que, do começo, eles nem assim piscaram a maneira ocidental. É uma conversação interessante essa, né? Mas voltando ao que você falava, porque senão a gente ramifica muito. Então, vamos começar pelas coisas mais simples. A classe da minha professora, a professora Marina Yashvili, prêmio Wieniawski, prêmio Rainha Elizabeth, prêmio Kubelik de Praga, violinista, senhora violinista. E inspiradíssima violinista, né? Ela tinha um total de 18 alunos, que era o máximo que você podia ter. Mas ela tinha uma assistente que precisamente foi aluno de Bielenki e duas pianistas estáveis, né? Que dividiam o repertório de toda a classe. Como correpetidoras, né? Isso, correpetidoras, né? Vamos aclarar uma coisa para a galera que talvez não saiba disso. Ser pianista correpetidor é uma profissão. É uma profissão diferente de ser solista ou até de simplesmente músico de câmara. E as boas pianistas correpetidoras, especialmente entre os cantantes, mas todos os instrumentos, eram adoradas como deusas encarnadas. E tinha pessoal que não ia ensinar se não tinha tal pianista, que não ia mandar seu aluno a um concurso se não for com essa correpetidora. E elas possuíam não somente, logicamente, o domínio total da parte de piano, mas um entendimento musical total da obra. E, o que é muito interessante, elas passavam de geração em geração as tradições e as indicações dos professores com quem elas tinham trabalhado.
Como resultado, vou te dar um exemplo. No quarto ano do conservatório, eu toquei meu exame com o primeiro concerto de Prokófiev. Vou tocar agora em setembro, né? E eu estava repetindo com Margarita Kravchenko. Agora, Margarita Kravchenko já é uma senhora dos seus 60 e tantos nesse momento. Mas ela tinha começado sua carreira na classe do Kogan, ok? Uau. Então, eu tocava, e agora vou explicar isso também com ela, no dia de tocar com a repetidora, e eu falava com isso assim, você sabe, Alejandro, eu acho que aqui você está tocando com um som tanto pesado, você sabe, porque o Leonid falava que pá. Ok. A gente, Leonid Borisovich. vocês aprendiam tanto, ou até mais com o pianista correpetidor do que com o próprio professor. Totalmente, cara. Eu Totalmente. tive um pouquinho dessa experiência com o Levon Bartsumian, que trouxe, tinha um pianista dele, ui, bateu um branco agora o nome dele, que também fazia isso com a gente e tocava. Eu não sei se ele tinha uma experiência dessa, ele era compositor, pianista, mas ele tocava as partes da orquestra que tu ficava assim, caramba, esse é o concerto de Sibelius, eu estou tocando o concerto de Sibelius. É uma coisa assim incrível, né? Escuta, vou te contar outra coisa. Isso é quase surrealista o que eu vou te contar. Lá no terceiro ano do conservatório aparece um cara amigo meu, regente, e fala, cara, você quer tocar o concerto de Beethoven? Preciso quem toque o concerto de Beethoven. Quero. E pode tocar Prokofiev também? Posso, sim. E Brahms, toca também. Toco, porque o que acontece? A classe de regência orquestral tinha uma orquestra estúdio no, como se fala, basement, no subsolo, né? No subsolo, da sala grande do conservatório. Porão. Sim, o porão, possivelmente. Não, uma orquestra sinfônica, de caras pagos, para praticarem com o regente. Que legal. Então, você tinha que fazer um booking, né, das horas, para você ter acesso a isso, mas tinha uma asignação para concertos, assim como tinha para sinfonias. E esse cara, para não perder as horas, precisava fazer o login, não sei como dizer, o booking, de concertos. Então, eu acabei tocando todo esse repertório como orquestra, como se eu tivesse comprado o Plus One, né? Mas uma orquestra sinfônica, assim para eu me entretener, né? Outra coisa, aí, antes da gente ir para a orquestra, ele me levou para a classe dele, né? A aula dele. E na aula dele tinha 2 pianistas também correpetidores, mas especializados no repertório orquestral. Então, os caras, olha isso, para mim que eu sou regente, agora isso é surrealista. Eles tinham treinado para que a demora, o retardo de certos ataques que correspondem aos bronzes fosse tal como seria na orquestra. Os metais. Os metais, isso, os metais. E eles permanentemente corrigiram o cara. Oi, veja, se você vai dar entrada aqui à flauta, você tem que ter em consideração que ele vai respirar aqui, né? Então, esse nível... Já vamos começar pelos pianistas, pelos repetidores. Eles tinham um treinamento feroz, eles conheciam a música técnica e musicalmente, eles, por assim dizer, carregavam, transmitiam tradições de gerações de professores passados. E lembra que a gente, de fato, tinha 3 aulas a semana. Você imagina isso? Se você tivesse que... É incrível, incrível. Nossa, se eu tivesse que colocar uma price tag, não um preço, isso... Preço, né? Na vida não consigo pagar essas aulas. Então, uma aula era você com o correpetidor, 1 hora inteira, para tocar aquilo que você estava tocando com o piano. E nesse momento tinha lugar todo esse processo que eu já venho te contando, né? A outra aula, normalmente a minha aula com o correpetidor era nas sextas. E depois as 2 aulas com o professor, as minhas eram quartas e sábados, nas quais um dia, normalmente a quarta, era o repertório sem piano, né, para não sobrecarregar o correpetidor. Então aí a gente tocava os estudos, violino, Bach, Isaí, Paganini, o que seja que for. E vamos voltar disso, você perguntou o que era esperado de nós, né? Agora vamos falar disso. E
no sábado, a gente tocava o repertório que a gente tinha com piano, né? E eu fiz 5 anos de aulas, 5 anos, né? Nos quais houve, desculpa aí, revoluções, atentados terroristas, devaluação, you name it, ok? Você escolha. Nenhuma aula foi cancelada, nenhuma vez, porque se não podia na quarta, era na quinta, em casa de professor. Se não podia no sábado, era no domingo, em casa do professor, e a pianista ia, né? Então, a continuidade era colossal. Mas, isso é só uma parte. Por quê? As aulas eram normalmente assistidas pelos alunos. Quer dizer que você estava aí tocando seu Capriccio Paganini, e assim, malamente você conseguiu, né, juntar para cá. E aí, então, todos esses caras... E olha, isso é uma coisa que eu falo muito nos festivais, que o pessoal não entende, porque o Ambartsumi gostava disso também, né? O Ambartsumi, para quem não conhece, é um professor russo que deu aula em Moscou, né? Mas ele acabou migrando para os Estados Unidos e eu acabei tendo aula com ele por 4 anos. E ele falava isso, assim, tu quer assistir a aula do fulano que vai tocar tal coisa, vem no tal dia, tal horário. Porque a gente aprende tanto tocando, ou talvez até mais observando. Totalmente, totalmente. Vou te dar um exemplo. No começo do meu 2º ano, eu fui para uma competição internacional, né? Aí no Lipitzer. E eu tinha que tocar Adagio Fuga em Sol menor de Bach. Mas o momento que eu levei pela primeira vez, no 2º semestre, essa peça para a minha professora, eu já tinha escutado, eu diria, umas 8 ou 10 horas de aulas dela, dando aulas com essa peça. Eu já tinha as 20 ideias básicas já claríssimas. Um minuto que eu peguei o violino, eu já sabia que a gente tinha essa lista de itens para cobrir. Então, o progresso vira sinergético, né? E às vezes a professora, que era um caráter, né? Um personagem. Um personagem, você não imagina essa mulher. Às vezes ela ficava super chateada com os alunos, porque era de um nível de exigência ridículo, né? E então virava para um de nós e disse: ok, você, Alejandro, o que você tem que dizer quanto a como ele tocou? Para falar, né? Mas aí tinha que ter uma opinião, e bem fundamentada, né? Quer dizer que a gente sempre ficava processando, porque em qualquer momento a gente podia ter... Ainda bem que não tinha celular na época, né? Instagram, Facebook, imagina. Exato, né? Então, tinha esse regime e mais 2 coisas importantes. Esse negócio de trazer a música e ler da música, primeira aula, tá, tudo bom. Segunda, primeira aula deixava. O Batsumi não gostava. Não, eles não gostavam nunca. Mas a primeira aula, assim, é porque a gente tem que corrigir os dedilhados, né? Ok. A segunda, se for uma coisa assim, o Conselho de Bartók, né? Que o texto é difícil. Acabou, cara. Acabou. Ela não vai te escutar se você não toca de cor. Foi aquilo que se viu. Acabou a conversa. Não, vá para casa. Então, eu, felizmente, nunca tive grandes dificuldades com a memorização. Eu desenvolvi minhas próprias técnicas, que eu tento ensinar meus alunos. A ideia básica é não utilizar uma técnica única para memorizar. Quer dizer, como o que nos aviões são os assim chamados sistemas redundantes, né? Então você tem que ter a visualização, tem que saber o nome das notas, tem que saber o som da nota, tem que ter uma coisa estereográfica de o que fica onde, tem que ter uma noção formal e harmônica da obra, e todas essas memórias trabalham sinergeticamente, come together, não? Se juntam. Mas isso seria uma discussão à parte. O ponto é que, e isso foi uma das experiências mais interessantes como estudante,
em Rússia comparado com minha experiência na Argentina, mesmo com um cara vindo da mesma matriz. Sim. E é que você falava o que se esperava de nós. Se esperava que puséssemos em uso o conhecimento que a gente tinha. Não tinha tanto fazer de babá do professor como tem às vezes em Latinoamérica. Eu acho que todos os estudantes, todo quem nos está escutando, beneficiaria tremendamente. Tremendamente. Não importa onde vocês estudam ou com quem. Se vocês pegassem, como que se fala em português? Tomar as riendas, não? Pegar as rédeas. Pegar as rédeas do processo. Isso. E eu vou te dizer, foi no primeiro semestre, vou te ilustrar com o violino. Estava tocando o concerto de Beethoven, o último movimento. Então, etc. E não conseguia tocar do jeito que minha professora queria. E ela falava, não, cara, tem que fazer a sensação de apoio, né, na nota central e leve a outra. Eu tentava, e isto ficava chato. E finalmente, ela disse, oh, meus, tudo a gente tem que falar para você. Bom, escuta, do momento que você quer tudo assim, explicado com um purezinho na boca, é assim, você apoia o arco descendo tangencialmente na corda e deita o peso do braço e depois com o movimento de posto levanta ele. E eu fiquei assim, puxa, por que não falou isso? E depois pensei, puxa, eu isso já sabia. Eu já sabia fazer isso. Ela estava simplesmente contando com que eu ia a encontrar na base de dados o jeito. Essa aula mudou tudo para mim. Eu disse, ok, esse aqui é o sistema novo. Sei lá o que ela falar, eu já tenho bastante experiência, eu tomei anos de aulas, eu já toquei com orquestra. Puxa, possivelmente eu já sei como fazer. Como fazer. Então, vamos fazer. Não vamos esperar que ela me fale para eu fazer. Ah, mas você não disse para fazer desse jeito. E eu então não fiz. Então, isso mudou totalmente o relacionamento. Totalmente. Então, essa é uma expectativa. E essa é uma passividade que muitos estudantes, particularmente de Latinoamérica, têm. Essa expectativa de que o professor vai não simplesmente guiar o processo, indicar direcionamento, fornecer ideias, senão também explicar cada passo e, aliás, se ele não disser, é para não fazer. O que é pior. Não, eu falo para os meus alunos, por exemplo, que a gente tem ideias musicais, estilísticas, tal, preferências também. Porém, se um aluno vem com uma convicção, fazendo alguma coisa bem feita, eu não tenho problema de deixar aquilo ali acontecer. Lógico. Como é que era isso lá com a tua professora? Tinha que fazer com a ideia dela? Porque o Humberto Sumier, ele era muito aberto às vezes. Se eu fizesse alguma coisa bem, ele tá bom. A não ser que fosse alguma coisa muito fora do estilo, fora de caráter. Como que era com a tua professora? Olha, isso me levou um par de anos de figure out, como se diz? Para entender, né? Mas eu ficava brigando com ela, cara. Nosso relacionamento era assim, os primeiros 2 anos, depois foi grande amor, mas os primeiros 2 anos, uma coisa bem russo. Mas finalmente, com a ajuda do assistente dela, eu descobri. Ele disse, cara, ela quer se certificar que você pode fazer do jeito que ela está indicando. Você tem que demonstrar para ela que você pode, que você entendeu e que você pode fazer desse jeito. Só então ela vai te aceitar você fazer do outro jeito. Ah, que genial. Genial. E porque a pessoa que consegue fazer o A à sua própria vontade vai conseguir fazer o D e o C e o D. Carmelo,
é assim mesmo, mas vamos falar a verdade. Você e eu temos muita experiência pedagógica. Quantas vezes a gente não encontrou já aquele estudante que já tem o conceito? Ele já tem o conceito. Já sabe como é que é. Já sabe como é que é. Normalmente é baseado em escutar 7.000 vezes a mesma gravação, né? Gravação. E sem Normalmente. entender realmente o que o intérprete queria fazer. Mas vai lá, copia o dedilhado, copia o glissando. Mas não é isso. Não é isso. Mas, sei lá, ou por ter lido livros muito interessantes, né? Mas, às vezes, essa atitude do aluno, pessoal normalmente jovem, menos maduro que nós e menos experiente na música e na vida, simplesmente esconde a impossibilidade ou a falta de treinamento da sua versatilidade musical. Você sabe? Então, eu faço assim porque já me convenci que é para fazer assim, mas, na verdade, eu nem tentei fazer de outro jeito, nem talvez eu estaria preparado para mudar, para reajustar. E essa versatilidade é fundamental, por muitas razões. Porque a gente muda de ideias, porque a gente, após 30 anos de carreira, adquire novas perspectivas, porque a gente às vezes descobre que tem jeitos melhores de tocar, ou escuta coisas novas, ou porque a gente tocou numa orquestra e tem que demonstrar versatilidade com aquilo que o regente faz, né? Sabe que então, eu estou relendo um livro, até botei na estante aqui para mostrar. Vai estar ao contrário para vocês, mas é Heifetz as I Knew Him. Fala é uma biografia dessa Eike Agus, que conviveu com Heifetz. Por que Heifetz? Porque Heifetz, para mim, é essa ideia de que o que ele toca é imutável, é essa maneira que ele toca, e a grande coisa é que não era assim, porque ela era acompanhadora, correpetidora dele, e dos alunos dele na Califórnia. E ela fala assim, no momento que... Opa, o Heifetz caiu. No momento que o Heifetz sentia que o aluno ia fazer exatamente da mesma maneira sempre, ele ficava furioso. E eu acho isso incrível para não deixar a música ficar árida ou seca, ou sem vontade, entendeu? E eu releio essa passagem várias vezes, assim, porque o pessoal tem uma visão, às vezes, de que Heifetz é sempre a mesma coisa e que tem que tocar sempre da mesma maneira. Eu acho que essa versatilidade de poder fazer diferente é o que faz o grande artista, né? Lógico, totalmente. Então, tinha essa questão, mas finalmente a gente deu um jeitinho e eu consegui trabalhar. E o que era mais interessante, uma vez que eu tinha feito tudo exatamente do jeito que ela queria, mesmo em contra das minhas convicções iniciais, com mais frequência do que não, eu descobria que era realmente o jeito de fazê-lo. Porque eu acho que uma das coisas centrais da escola russa, o fator comum entre todos os professores que tinham ideias muito diferentes, estilos muito diferentes, né? É o conceito de que antes de falar de qualquer conceitualidade, qualquer coisa de estilo, de ideias, de projeções, fantasias, mensagem, blá, 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 tudo isso, a música tem que sonar, tem que ter uma qualidade sonora básica. As notas têm que estar aí, a qualidade do som tem que estar aí, de projeção, presença sonora, tem que sonar, né? Tem que sonorizar a obra aqui antes de qualquer coisa. E a gente pode imaginar muitas coisas, mas isso não quer dizer que elas transmitam. E a grande vantagem da escola russa é que todos nós estudamos com pessoal com uma vastíssima experiência cênica. Vastíssima. Pessoal que tinha tocado tudo o repertório, no palco, né? No palco. E toda a perspectiva era sempre com a perspectiva palco. Como que vai resultar isso no palco? Como que vai resultar isso no teórico, é prático, né? Totalmente. E, finalmente, para completar o conceito, o que se esperava de nós? A coisa de puxar o aluno para o palco era como o sistema dos vikingos para ensinar a nadar as crianças. Dos vikings. Vikings, isso. Sistema dos vikings para nadar, vai.
vai, né? Eu lembro, cara, eu cheguei, comecei a primeira aula dia 21 de setembro, eu toquei a sonata número 3 de Isaí para ela, 2 aulas, quer dizer, uma semana, basicamente, e disse, olha, o dia 10 de outubro tem um concerto que estão organizando homenagem a mim e pediram para meus estudantes tocarem. Assim que você vai tocar a sonata de Isaí. Acabava de chegar em Moscou, não? Cara argentino com seu violãozinho aí, e já estava no palco, né? Eu dizia, mas eu não sei se estou preparado ou não. Sim, você está preparado, vai tocar, vai lá. Mas o ponto era que isso é um conceito muito central ao sistema pedagógico. Nenhuma obra considerava-se estudada até ela ter sido tocada no palco, mesmo fosse com acompanhamento de piano. É o palco que é o grande teste, o grande professor, né, na verdade. Exato. É a prova do fogo, né? Deixa eu te perguntar mais uma coisa, Drago. Muito provavelmente por causa das grandes guerras no início do século XX, até a metade do século XX, e muito influenciado pelo escrito de Carl Flesch na arte de tocar violino, ficou muito estabelecida essa questão das escolas. E eu lembro de conversar um pouco sobre isso com o Bartsumian, e ele ficava assim, não existe isso de escola russa, porque Heifetz tocava assim, o Kogan tocava assim, o Ostrich tocava assado. Fala um pouco sobre essa ideia que a gente tem de escola russa. Eu imagino que vou soar como o Padre Quevedo agora, se eu digo, não existe. Você está no certo. A confusão trágica começa pelas boas intenções do Flesch. Ele, no seu livro Arte do Violino, tentou sistematizar ou descrever de algum jeito as principais práticas em termos de pegada do arco. E se você lê a passagem do livro dele, ele é bem circunspecto. Ele diz, bom, a julgar pelo que eu vejo no palco europeu, a gente diria que tem 3 tendências centrais que eu chamaria de escola russa de Auer, escola alemã e escola franco-belga. E ele descreveu 3 approaches básicos à pegada do arco, que são universais na realidade, né? E tem que ver com a relação entre o nível de flexibilidade e distância do centro da mão. Então, sempre tem um trade-off, né? Um equilíbrio entre os dois, né? Aí tem coisas que você fazem melhor desse jeito. Pode mostrar no arco para nós, Drago? Claro. Imagina, se você distancia mais o arco, eu comecei tocando desse jeito, hoje eu toco assim, mas eu comecei tocando assim, né? Então você tem uma versatilidade de dedos que é boa para um certo tipo de música, né? Incrivelmente, o Kremer toca muito desse jeito. Sim, Se você examina o trabalho dele no talão, tem muito disso. Né? Depois tem uma coisa mais intermédia, que é mais perto do que eu faço hoje em dia, na qual você flexibiliza um pouco mais. Então, o centro de gravidade da mão está mais perto do talão do arco e tem uma maior unidade que permita mais transmissão de peso, sem, porém, perder a flexibilidade dos dedos, né? Então, você, sem envolver tanto os dedos, pode, porém, trabalhar nem tanto assim, quanto assim, né? É outro relacionamento. Né? E depois tem a escola escola, não sei, a maneira do Heifetz, que implicava muito mais aprofundamento, né? O que permitia uma transmissão do peso do braço muito mais direita e um som muito mais penetrante, né? Uma coisa assim. Do primeiro tempo. Isso, né? Isso, uma coisa assim, né? Mas é o que ficou sendo chamado como escola russa, né? Sim, não sei bem porquê, na verdade. Mas tu vê Kogan, tu vê Spivakov tocando assim, o
próprio Kramer tocando realmente um pouco mais levantado. Totalmente. Então, assim, e diferentes sonoridades, é isso que eu acho Totalmente. interessante. Tu vê o Totalmente. Kramer, aquele som de bombom dele, e tu vê Colgan, que é um som parecido hoje em dia, que tem a Hilary Hahn, que é aquele som pegado, assim, Sim. focado, totalmente focado, né? Sim, sim, sim. E interessantemente eu falei com um pessoal que tinha conhecido o Oistrakh, e na opinião dele, a escola mais interessante, o lugar no mundo onde se fazia as coisas mais interessantes em termos de desenvolvimento violinístico era a França. Ele é um grande admirador do som francês, da maneira francesa de tocar, que também não era necessariamente essa. Olha, aqui tem o livro do Capet, a Escola do Arco do Capet. Leia o cara que diz literalmente: a gente não tem que fazer dinâmicas com quantidade de arcos, só com pressão. Não? Imagina, não tem jeito de tocar assim. Esse é um livro que eu quero muito ler, conhecer mais Capet, porque ele influenciou muita gente, né? Sim, sim, sim. Super interessante. Como toda sistematização, tem um elemento de dogmatismo e tudo isso, mas é super interessante. E tem um exercício que eu achei muito útil, eu mesmo, que é o exercício de tocar notas longas, rotando o arco sem modificar a qualidade do som. Se você faz 10 minutos disso, imediatamente os dedos entram numa sensibilidade fina enquanto ao eixo do arco, né? O direcionamento da vara e as crinas, e você consegue tirar matizes muito interessantes. Muito interessantes. Como é que tá feito? Tem que deixar igual? Tem que, idealmente o som não teria que mudar, idealmente, né? Uau. Interessante. Difícil no talão, hein? Sim, 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 mesmo. Bom, não posso dizer que eu consiga não mudar o som, mas o fato de tentá-lo por uns 5, 10 minutos te deixa uma sensação muito especial, que acho que é o que os italianos chamam de cavata d'arco, né? A sensação de estar afundando, né? Cavar, na verdade, de cavar. Cavata, né? Cavata, exatamente. Né? Então, mas é totalmente verdade o que você diz. Mas tem que lembrar de uma coisa. E é impossível falar da escola soviética sem fazer algo que mais não seja um pouquinho de história política. Lembre que o que o Ocidente conhece da escola soviética, ou conhecia até o começo da imigração massiva nos 78, 80 e mais ainda nos 90, né? Eram esses grandes solistas e ganhadores de competências internacionais que saíam, ganhavam tudo, voltavam para lá, né? Então, talvez isso agora vá um pouco além do nosso tema, mas a gente tem que saber que, do ponto de vista político, tinha como uma indústria de produção e promoção desses caras, né? Porque servia aos fins de promoção do sistema político na União Soviética. Mesma coisa com o ballet, mesma coisa com os esportes, né? Então, esses caras que representavam nesse nível, né, a União Soviética, eram, por um lado, privilegiados, em um certo sentido, porque o aparato do Estado apoiava eles de um jeito muito especial, e, em um certo outro sentido, escravos desse aparato, porque se eles tiverem qualquer roce ou conflito político com esse aparato, a carreira tinha acabada. Eu conheço pessoalmente duas pessoas excelentíssimos violinistas. No caso, um deles, ganhador do primeiro prêmio do Queen Elizabeth, ok? Que um deles por 14 anos, o outro deles por 16 anos foram proibidos de sair da União Soviética, não deixaram tocar.
fora do país. E nenhum deles conseguiu cátedra no Conservatório de Moscou, o que era ridículo, e eles retomaram suas carreiras quando eles conseguiram sair para o Ocidente. Não? O que eu quero dizer é que esses jovens, né, e mais tarde solistas, eram treinados num sistema muito esportivo enquanto a filosofia, enquanto a preparação. Tinha um ênfase em performance, tocar forte, rápido, muito limpo, virtuoso, e com um delivery emocional muito, muito, muito intenso, né? Isso é uma preparação competitiva esportiva, e eles obtiveram fantásticos resultados, porque a parte dessa preparação, muitos deles eram gente incrivelmente talentosa, como o nome do cara que morreu tão jovem, Hirschhoff. Né? Sim. Aí tem um exemplo, cara, incrível. Foi o professor da Janine Jensen, não foi? Do quem? Janine Jensen, conhece? Ele deu aulas por um tempo, sim. Pouco antes ele morreu muito jovem. Excelente pianista, incrível. Uma coisa incrível. Você escuta o Paganini dele da competição da Rainha Elizabeth, é absurdo. Absurdo, meu. Olha, Absurdo. Absurdo. Não, realmente. Nós temos 10 minutos para acabar a live. Eu queria te perguntar, porque eu tenho curiosidade pessoal, eu acho que seria interessante para quem está assistindo, falar um pouco sobre o sistema de escalas, arpejos, cordas duplas. Tinha um padrão para todo mundo, porque eu sei que vocês tinham um teste no final do semestre, que tinha que tocar só escalas, arpejos e cordas duplas, né? Sim, sim. Nos primeiros 2 anos se chama Zachot. Zachot não é exatamente um exame, é difícil de traduzir. Zachot diferencia-se de um exame em que não tem nota, não tem de 1 a 5, é aprovado ou desaprovado. Desaprovado, tá. Isso. Não sei se tem termo equivalente, em espanhol não tem. Então... A gente usa PES, não PES, tem uma coisa assim. Sim, sim. SU, test, I don't know. Uma coisa assim. Então, a gente, os primeiros 4 semestres, ao fim do ano, a parte do exame com nota, a gente tinha zachot de escalas. Uhum. E na época que eu estudei, já fazíamos, assim, por assim dizer, desconto. Então, te dão a escolher 2 escalas, uma maior e uma menor, né? Mas na velha época tinha como que chama esse aparelho para tirar sortes? Sorteio um globo de sorteio, eu não sei como é que é. Globo de sorteio. E o cara tirou Fá sustenido menor e Sol, não sei, Lá bemol maior. Vai tocar. Né? A gente tinha que estar preparado para tocar qualquer das 24 escalas ou arpejos. Tinha um livro, aquele livro que chegou no Brasil, da Emil Gillers, era mais ou menos... genial. É genial. Esse livro é o livro que eu utilizo hoje em dia. Tem uma edição alemã, se vocês quiserem, pode se conseguir no Amazon. Não sei se tem a edição americana, mas tem a edição alemã. Essa eu vou ter que fazer. Faz um comentário desse aí para o pessoal saber qual é esse livro aí. Vamos abrir aqui. Comentários. Ok. Você está fazendo, né? Não, tu faz. Ok. Tu comenta e aí eu faço um pino, porque senão eu não consigo fazer. Emil Escalas. Porque tem aquele livro também, o Gregorian. Também, né? Gregorian, sim. Mas esse era considerado o standard para ensino médio. Ensino médio. Ensino médio. Sim, é excelente. O Gregorian também eu tenho aqui, eu dou para muitos alunos. Também o Gregorian. Sim. E tinha um standard de dedilhado bem interessante. Quem que escreveu? Anatoly Shlyudyakov. Esse é o pianista. Estudou na Geórgia. Anatoly Shlyudyakov é o pianista que ainda toca para o Ambar. Sim, eu sei. Eu toquei com ele o ano passado. Mas ele não sei como ele está tocando agora, mas na minha época era um negócio incrível. Impressionante tocar com ele. Muito... Então, o sistema de dedilhados tem um par de princípios, assim, como dizer,
implícitos, né? Normalmente o acento é com 1, 2, 1, 2. Tem variantes de semitono na resolução final, 3, 4 ou 4, 4. O descenso normalmente 3, 3, 2, 1, né? Uhum. Certo. E 4/8, tá, pessoal? 4/8. Não, lógico, 4/8. Eu lembro, no primeiro Zachot, eu tinha um chinês que estava conosco, né? E ele é muito bom violinista, né? Ele levou a escala de 3/8, né? E ele sai do Zachot e sai o assistente pergunta: e como foi o Lean? Disse: para ser a escala de 3/8, tudo bem. Assim, dizendo, puxa, né? Nossa. Tem um livro muito interessante de Jan Polsky, enquanto a escola de dedilhado violinístico, livro que eu recomendo a todo mundo. Existe uma tradução ao inglês, mas não... Eu não tenho. Tu tens o livro, esse que saiu sobre alguns essays, algumas ensaios? Artigos Artigos. do Yankelevich? Não em inglês, mas tudo isso eu tenho em russo. Tu tem em russo, claro. Mas escuta, cara, tem um livro que você e eu teríamos que empreender uma tradução ao espanhol e português, que é de Konstantin Mostras, que foi o professor de minha professora e o professor do Galamian, que titula-se muito simples: Como estudar os 24 caprichos de Paganini. Ótimo, cara. Maravilha. Quero isso. Tu tem em russo? Sim, em russo. Eu simplesmente, se você consegue um TA que possa tipear, eu posso gravar a tradução assim lendo e seja em espanhol, em português ou em inglês. E depois a gente faz a correção. Vamos trabalhar nisso, com certeza. Fantástico. Porque Fantástico. eu fico olhando no índice na bibliografia desse livro sobre Yankelevich, e cada coisa que fala do Mostras, eu fico assim, o cara estava falando em 1912 sobre sistemas de afinação no violino. Eu fico assim, que incrível, sobre posicionamento, sobre espalheira, sobre queixeira. Eu fico assim, os caras já estavam, sei lá, 50, 60 anos na frente da gente, até começar aí o Galamian, o Flash, o Galamian a ser um pouco mais sistemático nesse assunto, né? É impressionante. Olha, eu não quero falar besteira de ninguém online, mas eu vou te convidar a um exercício. Eu prometo conseguir para você a versão das sonatas e partidas de Bach de Mostras do ano 1960. Eu quero que você compare com Galamian. Eu tenho algum, porque eu estudei a Chacone e para minha dissertação eu fui atrás disso aí. E é incrível, já é super moderno para 1960, assim, eu fiquei, caramba. Totalmente. A história de Mostras é bem interessante e muito ilustrativa do drama da União Soviética, porque Mostras era um representante da assim chamada inteligência, não? Tsarista. Pergunta, desculpa. Sim. Topa ficar mais alguns minutinhos aqui? Sim, claro. Tá muito interessante isso aqui e eu quero aprender mais. Então, o pessoal vai dar o coraçãozinho e vai voltar logo após. Fazemos assim, vamos desligar, eu ligo de novo e aí tu entra de novo na live. Ok, tudo bem. Então tá, pessoal, vamos entrar para a segunda parte. E aí, pessoal, essa aqui é a segunda parte, então, da live com Alejandro Drago, um excelente violinista, um cara inteligentíssimo, professor da North Dakota University of North Dakota. E vamos ver se o pessoal chega aí em massa, porque tá muito legal aqui. A gente conseguiu ficar ali no 140, 150 por 1 hora, gente. Incrível. Muito obrigado pela audiência aí de vocês, mas é que realmente o Drago tem... Eu sabia que ia ser assim. Porque ele tem um conhecimento de história e economia e política e línguas. É um cara inteligentíssimo. Seria bom colocar o nome dos livros, né? Só que aqui tá difícil de escrever na hora que ele fala.
Exatamente, Karim, eu também acho. Cadê o Drago? Volta o Drago! Cadê o Drago? Ah, não, tá ali. Já vi. Ixi, foi mal. É que dois fizeram ao mesmo tempo. Vou voltar. Alejandro Drago com vocês. Vamos continuar falando sobre mostras. Opa! Escreve Aí, o nome do mostras para nós aí, Alejandro. peraí. Ali, alguém colocou já. Jankowski, Yankelevich, mostras. Ó, o Ivan colocou para nós alguns nomes. Mas é que a gente tem que sair, ó. Konstantin Mostras. Mostas ou mostras? Mostras. Tá, escreve de novo. Isso. Oh, sorry. Autocorrector, you know. Eu sei. Puxa, Daqui a cá. pouco sai moscas. Sim. Pois é, sobre gravar, o pessoal tá me pedindo para colocar isso aqui no YouTube. Com a tua autorização, eu posso... Claro, lógico. Imagina. Ótimo. O que eu queria dizer é que o Mostras era um representante de uma certa classe intelectual que existia, que foi criada durante o período tsarista, né? E que foi muito combatida durante o comunismo. De fato, ele foi forçado a morar não num apartamento, num quarto de um apartamento que ele tinha que dividir com um obreiro bêbado, que botava as garrafas para ele, né? Nesse quarto, ele traduz do alemão antigo o livro de Leopold Mozart, é a tradução dele ao russo, né? E ele foi, acho que o primeiro Spala da Persimfans, Первый симфонический ensembble, aquela orquestra que tocava sem regente, lembra? Depois acho que Tsiganov foi que ficou aí. Então, ele é um cara que falava 5 línguas, tinha viajado, tinha descendência de nobres russos, é um cara super correto, intelectual, e ele trouxe toda essa bagagem precisamente... falando disso, ele tem uma coleção de caprichos para violino que você não imagina. Você meu... Carmen, você vai adorar a Rapsódia dele para violino solo, porque a Rapsódia e alguns dos caprichos dele são peças concertísticas fantásticas. Eu vou tirar fotos, vou mandar para você. Mas, não, é coisa séria. Era aquele compositor, né? Então... Uau. Enfim, bem interessante. Então, voltando ao negócio das escalas e o Bach e tudo isso, sim, tinha o standard do Gilles, 3/8, e até as escalas de terças faziam em 3/8. Ou seja, escalas diatônicas em 4 e terças, oitavas, sextas em 3/8, quando for possível, né? Ré maior não se pode fazer, quer dizer, é ridículo, né? Oitavas dedilhadas e décimas, e até harmônicos às vezes. Mas o que eles pediam é para você tocar a escala, o set de arpejos, que é um pouco diferente do set do Flash, harmonicamente, mas não tanto diferente, né? Não tanto, acho que básico, no final tem aquele... Sim, tem isso aí. Terceiras, logicamente, oitavas, sextas, e tudo isso você tinha que tocar lá na frente de um júri onde talvez tivesse... Tinha uma velocidade e um número certo de notas por arco? Tinha que fazer tudo num arco só? Normalmente um para cima, um para baixo ou 16, dependendo da fórmula, né? Notas duplas raramente mais de 8 por arco, porque realmente não era prático. Aí começa a faltar oxigênio, né? Naquelas alturas, perto do sol. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Legal. Pois é. Então, mas tinha uma questão sistemática com as escalas. Porém, a técnica de escalas não era tão enfatizada no conservatório pelo simples fato de que se suponia que você já tinha adquirido tudo isso no estúdio médio. Pergunta do aluno que quer saber como é que é. Vocês, na prática, na rotina diária, vocês eram exigidos alguma coisa? Tipo, vocês têm que estudar isso todo dia?
Ou tinha algum tipo de estudo exigido fora os caprichos de Paganini? Tinha algum livro? Porque eu lembro que eu trouxe uma amiga minha, trouxe da Rússia, um livro colocado, compêndio feito, compêndio feito por Yampolsky, de estudos. Você deve ter isso aí, deve ser super comum. E tinham coisas assim super interessantes que eram compilados. Era coisa de Sevcik, de Wieniawski, do Joachim, tinham coisas do livro do Joachim. Vocês tinham alguma coisa assim na rotina de vocês que vocês tinham que fazer? Não necessariamente. Suponia-se que a gente já tinha um repertório de estudos quando a gente chegava no conservatório. Porém, eu sei, por testemunha de gente que trabalhou com o Kogan e com o Bezrotny, que eles às vezes davam estudos do Kreutzer para seus alunos, para atacar dificuldades específicas. Se houver algum problema, estou falando no nível conservatório, né, que claramente precisava da ajuda do trabalho num algum tipo de estudo, normalmente esse era trabalho do assistente, identificar né, porque o perfil do professor do conservatório, maiormente, ainda quando eu estudava, me falam agora que as coisas têm mudado um pouco, era de diretor musical do teu desenvolvimento. Isso é legal, muito legal. O tema deles era as grandes ideias. O trabalho técnico já era feito antes de entrar no conservatório, né? Claro. De fato, tinha faz uns 3 anos Feigen. Logicamente, o Levon Ashotovich, o Levon, falo russo, conheceu ele, muito bom violinista, e ele foi para tocar para o Oistrakh e estava dando aula para o assistente. E ele estava tocando, ele me contou pessoalmente, estava tocando o concerto de Glasunov, que tem a famosa cifra 12. Tatatira, 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 que bem difícil. São 20 compassos desse golpe de arco, né? E o assistente do Oistrakh, acho que Bondarenko era, falou: mas como você ousa aparecer no conservatório se você não consegue fazer isso? E ele, com seus 20 anos, falou para ele: bom, eu estou aqui para o senhor me explicar como fazer isso. O cara disse: vai embora, seu irrespeitoso daqui, como você ousa falar assim para mim, né? Mas, além da anedota, assim, autóctona, né? Tinha isso. Mas o que é bom é que a gente falava muito uns com os outros. Todos os alunos numa classe uns com os outros. Os alunos com o professor fora da aula. Os alunos com os alunos de outras classes. E os alunos, no meu caso... Com o professor fora da aula. Como assim? Claro. Iam para o bar tomar uma vodka? Totalmente. Eu passei, não vou dizer que quase tanto tempo com a minha professora fora da aula quanto na aula, mas quase tanto. Eu lembro, I treasure, não sei como dizer isso, atesouro isso. Aquelas viagens com a minha professora para o interior da Rússia, porque essa era outra coisa maravilhosa que tomara que eu pudesse fazer aqui nos Estados Unidos, meu. Pegar a classe, o pianista, vamos 3 dias para a cidade vizinha, tocamos um concerto, voltamos. A gente o tempo todo fazia isso lá. Eu conheci a Rússia desse jeito, basicamente. Com a classe, né, the class, não? Indo com a pianista e a professora a outra cidade a demonstrar. Às vezes tocávamos com orquestra, totalmente, em Nizhny Novgorod. Eu adoraria repetir essa experiência, porque além, a gente ia em trem. E o trem russo é trem com cupê. Então tem 4 caminhas, mesa, né? Então a gente sentava, abria uma cerveja ou sei lá o que a gente tomava e tinha horas e horas e horas. E a gente começava a falar, não? E tirando a língua um pouquinho da professora. E às vezes essas experiências são mais enriquecedoras do que uma aula de violino, ou tanto quanto. Né? Totalmente, totalmente. Ela contou tantas coisas nessas circunstâncias, né? Aliás, eu era amigo de um número de outros alunos, alguns deles hoje muito famosos violinistas,
E eu ia às aulas deles, falava com os professores, será que eu posso ficar? E às vezes os professores aproximavam e perguntavam, né? Oi, e você com quem? Ah, você é aluno da Edifílios? Ah, eu lembro, seu Elgar, o exame passado, às vezes até lembravam do que você tinha tocado, né? Então, tinha uma comunidade de pesquisa, uma coisa assim renascentista de intercâmbio contínuo e uma biblioteca ridícula, né? Uma biblioteca que... E também, pela questão até da própria economia da União Soviética, chegaste a estar lá na troca de regime? Ah, tá. Não. Oh, yes. Passaste bem no meio daquilo. Não. Totalmente. Então, a partitura era muito barata lá, né? Era centavos. Era uma coisa assim... Centavos. Então, eu comprei literalmente metros cúbicos de partituras lá. Muito disso perdi, regalei, sei lá, eu mudei de casa, de país muitas vezes, mas lá no fundo, metros cúbicos. Não, é incrível isso, é incrível. Né? Eu lembro do Bartsumian ter assim, um monte de coisa, eu ficava, uau. Claro que o papel, às vezes, não era a melhor qualidade, mas tinha, já estava ali. Mas o conteúdo. O conteúdo é incrível, né? Drago, em relação assim a grandes violinistas que tu conheceste, alguma história pitoresca, alguma coisa assim que te marcou? Como ali? Alguma história que te marcou, concerto, alguma coisa que tu presenciaste que ficasse assim, nossa, eu vou lembrar disso aqui pro resto da minha vida? Bom, tem umas quantas dessas, né? Eu lembro, uma vez tinha uma homenagem a Alfred Schnittke, o grande compositor russo. E nesse concerto, eu lembro, em dólares, eu acho que paguei $25 por 2 ingressos na sala grande. E tocaram Kremer, Bashmet e Rostropovich. No mesmo palco, no mesmo dia. De fato, eles tocaram um trio, um trio que precisava um piano, né? Então, estava tocando um trio de cordas complexíssimo e a gente se perguntava por que tem esse piano aí? E no último momento abre-se a porta e entra Rozhdestvensky, o regente Rozhdestvensky, entra, toca um acorde e todos param. Era uma obra que tinha escrito o Schnittke para eles fizerem juntos, né? Aí tem você, Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Mstislav Rostropovich, e no último momento aparece Gennady Rozhdestvensky, o regente, pum, toca um acorde, né? Mas essa sala estava lotada, cara, lotada. Mas uma coisa que eu lembro, uma coisa que eu acho ainda o impacto disso, os concertos do Viktor Tretiakov, ao vivo. Eu ouvi falar que ele tocava 2 concertos numa noite, outros 2 na outra noite. Eu fui, era um ciclo em homenagem a Yankelevich, acho. E ele tocou uma noite Bruch e Brahms, na noite seguinte Tzigan de Ravel, poema de Chausson e introdução de Rondo Caprichoso, e na noite seguinte o concerto de Tchaikovsky e Shostakovich. É coisa ridícula. E um nível de qualidade violinística, afinação, som, tudo. Mas, incrivelmente, o que eu lembro foi esse Tchaikovsky, mas não esse aí. Um que eu tinha escutado uns meses antes, na sala grande do conservatório. E isso me marcou, não só como violinista, senão também como regente. Então, concerto de Tchaikovsky. Sai o cara... Então, quando você vai assistir um concerto de Tchaikovsky, você sabe que você vai assistir um concerto que, em promedio, dura uns 35 minutos. Né? Tudo bem. Você se prepara para ficar 35 minutos. O que seja que você sente no seu corpo, na sua mente, em 35 minutos. E o cara começa... E continua tocando. Nenhum maneirismo, nenhuma coisa assim a la certa violinista moldava famosa de hoje em dia, não, nada disso, né? Tudo sério, concentrado, clássico, limpo, bonito, uma coisa levando a outra e acabou o concerto. Fica assim, como assim?
o tempo tinha passado de um jeito tão fluido, tão perfeito, que eu nem me apercebi como o cara acabou esse concerto. Eu acho que é uma coisa que isso não se captura nas gravações em vídeo do Tretyakov. Não. Porque é uma questão de tempo e de momento. Porque o Tretyakov, ele, claro, tu vê aquelas gravações que tem no YouTube, dele tocando na competição Tchaikovsky. Na competição Tchaikovsky. É incrível, é tudo, sabe? Mas eu acho que é mais difícil de entender isso aí, que era o timing dele, né? E é uma coisa que hoje em dia ninguém tu pode escrever aí Tretyakov para nós? Sim. Victor. E ele tá vivo ainda, não tá? Sim, tá. É um cara grande já. Está na Alemanha ensinando. Acho que toca ainda, possivelmente não nesse nível, mas sem dúvida alguma num grande nível. Ele casou com uma violinista mais jovem do que ele, mas muito boa violinista ela também. Eu escutei ela na Rússia. E depois tá lá na Alemanha. Não, acho que não está mais. É tipo um homem de 75 anos já, possivelmente. Acho que sim. Grande, mas sim. É uma lenda, né? Uma lenda. Eu fiz uma competição ainda em 2005, que era o Paganini em Moscou. Ó, um magnata lá botou muito dinheiro para ter um Paganini em Moscou. E ele estava na banca. E ele já naquela época já estava... Sim. E depois outra coisa que nunca mais vou esquecer foi, eu estava na Rússia quando em 1992, após quanto? 22? Não, 20... Tá, 18 anos, acho, de ser expulso da União Soviética, Rostropovich voltou. Tem vídeos dessa masterclass. Bom, saiba que eu estava aí, estava sentado aí, cara. Isso foi... O conservatório se caía assim como a Casa Usher de Edgar Allan Poe, né? Uma coisa incrível, incrível. E, interessantemente, 2 anos depois, por pura casualidade, eu acabei sendo o tradutor do Rostropovich em Buenos Aires, quando ele veio a tocar. Sim, foi muito interessante. Eu traduzo a conferência de imprensa dele. Deixa eu te perguntar, tu estavas lá quando o Perlman tocou em Moscou? Eu cheguei no ano seguinte. Ah, foi logo depois. Tá. Sim, mas tem amigos meus que foram. E quando eu cheguei, ainda o furor, porém ter sido 4 anos depois, era o último concerto de Moscou de Horowitz. Aquele do ano 87. Uai, verdade. Foi sim. E tantos, verdade. Foi pouco antes de eu chegar, né? Uma coisa assim, que a gente ainda lembrava, falava disso como se tivesse acontecido ontem, né? A impressão que esse cara deixou, colossal, né? Enfim. Entende? Então tá, Drago, acho que a gente vai terminando por aqui. E queria muito te agradecer pela tua presença, pelo o teu conhecimento, por compartilhar isso aqui nessa quarentena que estamos tendo que forçados aqui a fazer, mas que na verdade pode ser uma coisa bacana se a gente se comunica, né? Verdade. E procurem. Tu queres falar um pouco Tu tens vídeos no YouTube de tu tocando, canal do YouTube, alguma coisa assim? Tenho um canal de YouTube que tem bastantes coisas. Estou um pouquinho atualizando o conteúdo, mas estou pensando seriamente em agregar alguma aspecto didático nele, coisa que até agora realmente não tinha tempo, porque toda a minha didática acontecia em pessoa, né? Mas talvez esse encontro forçado que estamos experimentando com a tecnologia me deixe esse dividendo positivo de eu me internar mais um pouco nisso, né? Se houver realmente um interesse, pois a galera faça saber aqui, a gente pode fazer. Com certeza tem. Então tá, gente, o pessoal tá falando para eu pedir para colocar isso aqui no YouTube. Eu vou tentar encontrar um aplicativo que puxe do Instagram e eu vou tentar colocar no YouTube, tá? Vou me forçar
a pensar e fazer essas coisas também, porque eu também não sou super tecnológico, mas eu tento. Estamos todos aprendendo. Então tá, gente, muito obrigado pela tua participação, Obrigado. Drago. Obrigado pela audiência de vocês aí. E amanhã temos Emanuel Baldini falando sobre organização do estudo aqui às 20 horas no Instagram. Falou? Um abraço. Tudo de bom, galera. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.